Bom dia a todos. Uma manhã fria aqui em São Paulo, imagino que em todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É uma honra receber todos vocês em nossa plataforma Stratneron. Hoje é o nosso último dia de web meeting, mas com uma agenda aí repleta de atividades muito interessantes. Para quem não me conhece, eu me chamo Isabel Aguiar, sou gerente de produto de cirurgia robótica na Stratner e estarei aqui hoje com vocês fazendo a moderação da sessão Como me tornar um cirurgião robótico da Vinci, né? Eu acho que é um caminho que existem muitas dúvidas, um grande interesse dos cirurgiões brasileiros, então essa é uma sessão muito especial para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas. Antes da gente começar, antes de eu apresentar nossos convidados, gostaria de já passar uma mensagem para vocês. Não deixem de interagir no nosso chat, de mandar suas perguntas, de mandar suas mensagens, de fazer depoimentos. Então, para iniciar, eu quero apresentar nossos convidados especiais de hoje. A primeira delas, a Daniele Thieme. Dani é especialista de treinamento para cirurgia robótica da Vinci. Ela é médica veterinária com especialização em cirurgia de pequenos animais pela Universidade de São Paulo, USP. E nosso segundo convidado é Sebastião Escobar, também especialista de treinamento para cirurgia robótica da Vinci. Ele é médico veterinário pela Universidade de La Salle, em Bogotá, na Colômbia, e é especialista e mestre em ciências no programa de clínica cirúrgica veterinária também pela Universidade da USP. Bom dia, Sebastião, bom dia, Dani, sejam muito bem-vindos. É uma honra para a gente ter vocês aqui compartilhando, eu acho que respondendo muitas perguntas aí dos médicos e falando sobre esse processo de desenvolvimento, sobre o treinamento do cirurgião robótico. Bom dia, Isabel, obrigado. Em nome da Dani, bom dia a todo mundo. Também gostaríamos de agradecer essa oportunidade aí que a Stratner está dando para a gente e de poder estar aqui nesse evento de comemoração de 70 anos, um evento que foi preparado aí com tanto carinho e com tanta dedicação por todos. É um prazer, então, poder falar de um tema tão importante e, como você mencionou, atual, e que vemos um aumento desse interesse, né, por parte de todo mundo, e poder dividir um pouco dessa experiência de treinamento que a gente tem. Hoje, então, vamos responder essa pergunta de como me tornar um cirurgião da Vinci, mas, além disso, a gente vai entrar em cada uma das etapas que são necessárias durante esse treinamento e também a importância de cada uma delas. Então, antes de começar aí, queria reforçar como você falou. Dani, passa, por favor. A gente vai deixar todo mundo à vontade aí no chat para interagir, pode mandar aí as perguntas, né? Utilizar sempre o hashtag antes da pergunta. E no final da apresentação, então, temos um espaço para responder essas perguntas e um espaço para interação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, como a Bel brevemente nos apresentou, sou Daniele, ambos somos médicos veterinários. Eu estou na Stratner já há 5 anos e o Sebastião há 2 anos. Só para falar um pouco da nossa experiência dentro da Stratner, hoje estamos totalmente focados em treinamento de cirurgiões nos centros de treinamento da Intuitive no Brasil. O Sebastião no Rio de Janeiro e eu em São Paulo. Mas já realizamos alguns treinamentos também de vendas, equipes de hospitais, enfermeiros, coordenadores robóticos, instrumentadores e CME também. Só como curiosidade, a gente também já realizou alguns treinamentos de cirurgiões tanto nos Estados Unidos quanto na Colômbia e agora no Brasil, mais recentemente. Então, para a gente começar, como a Bel já explicou para a gente, hoje, então, a gente vai tentar responder algumas perguntas, mas antes disso também vamos falar sobre a importância do treinamento, tá? A importância do treinamento e quais são as suas etapas. Depois, mais para frente também, a gente vai falar um pouco sobre outros programas de educação e o que aguardamos para o futuro em relação ao treinamento. Isso aí. Então, para a gente falar desse treinamento, a gente precisa falar da importância de cada uma das etapas de treinamento. A Intuitive desenvolveu todo um treinamento, um protocolo de treinamento na tecnologia e ele é mundialmente padronizado. Ele segue um passo a passo que segue diferentes etapas
de desenvolvimento que foram baseadas no feedback de pesquisa a cliente, também foi baseado em estudos e toda a experiência que vem sendo adquirida durante esses anos. Acreditamos que toda essa etapa de desenvolvimento é um processo de aprendizagem contínuo e não depende apenas da conclusão de uma das etapas. É por isso que nossa missão é sempre dar apoio e estar presentes em cada uma delas, começando desde a introdução a toda a tecnologia da Vinci, passando por todo o treinamento na tecnologia, dando suporte nessa série inicial de casos que um cirurgião da Vinci após o treinamento, e também sempre facilitando o desenvolvimento contínuo do cirurgião. A gente vai falar rapidamente sobre o que inclui em cada uma desses quadros que o Sebastian expôs. Então, introdução à cirurgia é principalmente para aqueles cirurgiões que não conhecem a tecnologia ainda. Então, inclui test drive. Test drive nada mais é como um primeiro contato com o sistema robótico, né? Conhecê-lo pessoalmente e conhecer algumas das principais características. A gente também recomenda, nessa parte de introdução, revisar alguns vídeos, né, principalmente de cirurgiões da sua especialidade, para que vocês consigam, então, dar uma olhada como que funciona e como que ele é aplicado realmente em alguns casos clínicos. É interessante também incluir nessa etapa de introdução a observação de casos da Vinci, presencialmente no centro cirúrgico, então, realmente ver de forma presencial no centro cirúrgico um caso sendo realizado por um cirurgião já mais experiente. Também incluímos, então, em seguida, o treinamento na tecnologia. O treinamento na tecnologia, ele, então, inclui um treinamento online, que nada mais é do que acessar uma plataforma, assistir alguns vídeos, algumas aulas e também fazer avaliação. In service, que é um treinamento hands-on, então, colocar a mão realmente no robô e conhecê-lo um pouco mais a fundo. Simulação, então, a gente vai falar mais a fundo, simulação com simuladores, ou mesmo com a caixa preta, e também um treinamento prático da tecnologia, então, no centro de treinamento também. A gente vai falar mais detalhes de cada um deles também mais para frente. Então, dentro após a conclusão do treinamento na tecnologia, o cirurgião está habilitado para iniciar essa série inicial de casos. O nosso compromisso também é dar esse suporte. Então, às vezes, durante o treinamento, o cirurgião precisa de algumas atividades de desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também, antes de entrar nos casos, a gente realiza uma simulação pré-procedimento para entender como vai ser o fluxo de sala, como vai ser realizado todo o procedimento em si. Esses primeiros casos, por questão de segurança, a gente sempre recomenda que sejam acompanhados por um proctor, que não é outra coisa senão um cirurgião robótico experiente dessa especialidade e já está acostumado mais com a tecnologia. Aí, também, cirurgiões que já passaram por essa curva inicial, a gente também facilita esse desenvolvimento contínuo. Então, a gente sempre contribui e colabora aí com cirurgiões robóticos experientes para realizar essa parte de desenvolvimento contínuo em refinamentos de, por exemplo, procedimentos, que sempre são conduzidos por cirurgiões experientes, também treinamentos master, também conduzidos pelos cirurgiões, e damos sempre suporte a conferências clínicas e eventos para também o desenvolvimento. A gente, então, vai tentar responder uma pergunta de como eu faço para me tornar um cirurgião da Vinci, mas antes disso, a gente gostaria de falar o porquê de cada uma dessas etapas. Então, uma pergunta importante, por que a gente considera, então, todas as etapas igualmente importantes? A gente vai tentar responder, então, que nós acreditamos que todas elas ajudam na consolidação do seu conhecimento, de forma a manter, então, a sua confiança e segurança na tecnologia para poder aplicar nos seus pacientes. Então, quando falamos do treinamento da tecnologia, a gente precisa entender que esse protocolo desenvolvido pela Intuitive, ele foi criado junto com experts com o objetivo de facilitar o aprendizado, sempre focado em dois quesitos, que são a segurança e a eficiência referente ao uso da tecnologia. Quando falamos em questões de segurança, a gente faz referência ao que é e o que não é recomendado e sempre temos como foco o paciente em primeiro lugar. E também vamos entender todas as boas práticas que são necessárias adotar
e entender o motivo de cada uma delas. Agora, no sentido da eficiência, a gente vai entender como praticar e dominar todos os recursos que a tecnologia vai nos dar, né? E como utilizar todos os recursos a nosso favor. Fazendo isso e entendendo cada um desses componentes e como utilizá-los, o cirurgião vai conseguir investir cada vez menos tempo na parte de configuração do sistema, e aí ele vai conseguir se focar muito mais, então, na parte da aplicação clínica, no caso da cirurgia, né? Falando, então, de simulação, a simulação é extremamente importante, então, não somente na área médica, tá? Então, a gente preconiza muito essa etapa, principalmente para aqueles cirurgiões que eles têm, então, mais prática, por exemplo, em cirurgia aberta ou laparoscópica. Então, a gente sabe que sentar no console exige algumas habilidades diferentes, algumas habilidades manuais diferentes, e por isso a simulação ajuda muito nessa etapa. Quando a gente fala de simulação, temos 3 conceitos-chave, então, que precisamos manter em mente. Uma delas é a prática. Então, a prática é, principalmente, dominar muito essas habilidades novas, tá, para o cirurgião e repetir várias vezes o mesmo exercício até que se domine totalmente. Isso, então, a gente nos leva ao próximo conceito, que é o treinamento, que é praticar várias vezes, treinar e focar sempre na sua melhoria. Outro ponto também é o gerenciamento de dados. Então, é se avaliar e ver como que está a sua performance com a ajuda de um instrutor ou não, e sempre tentar focar na sua melhoria, no seu desenvolvimento. Exatamente. Então, como a Dani falou, essa parte da simulação, ele vai permitir esse desenvolvimento das habilidades técnicas num ambiente sem risco. Por quê? A gente precisa entender que existe uma ponte entre a nossa técnica, ou a técnica que o cirurgião estava utilizando de maneira convencional, né? Seja ela uma técnica de cirurgia aberta ou uma cirurgia laparoscópica, e ele vai precisar entender umas novas habilidades que vão permitir que ele consiga utilizar o sistema robótico. Do lado esquerdo, a gente está vendo um vídeo do Simnal, esse é o simulador robótico, que vai permitir praticar essas habilidades básicas, né, que ele precisa entender através de diversos exercícios, mas também entendemos que após essa parte básica, de entendimento das habilidades básicas, existe uma etapa de desenvolvimento. É por isso que também, como do lado direito, a gente está vendo um vídeo que foi desenvolvido em parceria aí com terceiros, né, de simulação avançada, onde um cirurgião, além de entender essas habilidades básicas, ele pode também praticar, por exemplo, ou simular como se fosse um procedimento no simulador. Ainda então, falando do Simnal, que é o novo simulador da Intuitive, a gente também tem o Simnal Link, né? Então, falando daquele terceiro conceito que acabamos de comentar sobre gerenciamento, também existe uma maneira de acessar seus currículos de forma remota. Então, esses currículos podem ser acompanhados e criados remotamente. Esses dados podem ser gerenciados pelos participantes e também pelo administrador desse grupo. O progresso e a conclusão de cada um ou do grupo também pode ser acompanhada e cada um, então, pode também, inclusive, avaliar a sua própria performance. Bom, existe uma parte bastante importante aí referente ao treinamento para se tornar um cirurgião da Vinci, que é a parte da indicação de uma instituição. Então, a gente vai entrar um pouco nessa discussão, né, e explicando por que precisa dessa indicação da instituição para os treinamentos, uma vez que é uma etapa bastante importante. Essa necessidade, ela vem principalmente da possibilidade do cirurgião ter acesso a um sistema robótico instalado. Tendo acesso, ele consegue praticar ou colocar em prática todas as habilidades que estão sendo treinadas, sempre tendo suporte. Também entendemos que, por exemplo, após o treinamento, quando um cirurgião ele para de praticar, o tempo vai levar ao esquecimento dessas habilidades. Então, o fato de ele ter esse acesso tanto aos sistemas, aos simuladores, ele vai permitir que mantenha uma curva de aprendizado e ele consiga desenvolver, né, e avançar nela.
Também, então, a gente sabe que um programa robótico, ele envolve muito mais do que o treinamento do cirurgião. Ele envolve toda a parte de suporte de uma equipe de sala, uma equipe dos representantes, né, no caso da Strassner, e também o apoio do preceptor para que esses procedimentos eles possam acontecer de forma segura e sempre garantindo a segurança do paciente. É importante a gente mencionar essa parte aqui, que é a parte de políticas próprias de credenciamento. Cada instituição, ela possui uns pré-requisitos e uma política de credenciamento. Isso é uma parte que sempre foi e sempre vai ser de escolha de cada instituição, quais vão ser os pré-requisitos para que um cirurgião ele possa trazer os casos para dentro da instituição. Outra parte também extremamente importante que faz parte do seu aprendizado na tecnologia é o treinamento em um laboratório. Então, a gente gostaria de esclarecer que esse treinamento no laboratório, ele é um protocolo mundial criado pela Intuitive com a ajuda de especialistas. Então, é o mesmo protocolo, são os mesmos exercícios em qualquer um dos centros da Intuitive no mundo, inclusive aqui no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que modelos não animais ainda não substituem totalmente a experiência da vida real e a complexidade de se aplicar a tecnologia ao seu paciente. Por isso que essa ainda é um padrão na indústria médica e cirúrgica para a prática desses movimentos, dessas habilidades. O que é importante a gente também mencionar que sempre seguimos uma supervisão regulatória rigorosa tanto aqui no Brasil quanto em qualquer centro do mundo. Então, o treinamento laboratório, ele é oferecido para o cirurgião do console e também, por exemplo, para o primeiro assistente. Ele consegue ser elevado para essa etapa de treinamento na tecnologia. Como a Dani falou, esse protocolo é mundialmente padronizado, então a gente sempre vai receber esse mesmo treinamento, não importa o lugar do mundo. E dentro dos benefícios e vantagens dessa modalidade de treinamento em laboratório, ele permite que seja feita toda a parte a prática de configuração, por exemplo, do sistema, e também que sejam entendidos toda a parte de conceitos de segurança referente ao uso da tecnologia, e permite que, durante o dia, através de diferentes exercícios, o cirurgião consiga experimentar e praticar todas as habilidades robóticas para o uso da tecnologia Da Vinci. É importante mencionar, então, a gente trouxe aqui alguns tópicos importantes que são praticados nesse dia. Então, entre eles, a manipulação endo-reach. Para quem não tem familiaridade ainda com a cirurgia robótica, uma importante diferença das pinças robóticas é que elas têm um movimento de punho das pinças, que é o que chamamos de endo-reach. O uso do clutch, que é um botão ou um pedal em que ele consegue reposicionar suas mãos no console, a aplicação de energia, dissecção, posicionamento do braço de retração. Para quem não conhece também, o sistema robótico, ele te permite ter dois instrumentais em um braço só. A gente consegue ter controle de câmera, controle vascular, amplitude de movimento também são praticados, sutura robótica, solução de problemas e também a comunicação do cirurgião com todos da equipe de sala. Exatamente. Então, partindo desses princípios, entendemos que o treinamento é uma parte fundamental no desenvolvimento de um cirurgião Da Vinci. Por esse motivo, existem vários centros de treinamento ao redor do mundo. Quando falamos em treinamento, a Intuitive ele investe em centros de treinamento com a intenção de estender essa aprendizagem prática dos clientes na tecnologia Da Vinci. E existem vários centros de treinamento ao redor do mundo, então a gente tem as opções de América, Europa e Ásia-Pacífico, sempre então com o mesmo protocolo de treinamento padronizado. Não importa se o cirurgião pratica na América, na Europa ou na Ásia, sempre vai receber o mesmo treinamento para garantir a mesma qualidade e que todos os conceitos de segurança sejam passados. Na América, a gente tem então nos Estados Unidos 5 opções de centros de treinamento, né, que consegue aí realizar esse protocolo. Na Colômbia existe um centro e mais recentemente no Brasil agora existem 2 centros. Como o Sebastião acabou de falar, então pensando aí no desenvolvimento dos cirurgiões brasileiros, nós da Strat da Intuitive então inauguramos 2 centros de treinamento.
um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. O Rio de Janeiro em 2018, São Paulo, ano passado, em 2019. Então, o objetivo, então, de trazer esses 2 centros de treinamento foi facilitar a condução desses cirurgiões até um centro de treinamento, porque antes era necessário uma viagem internacional, e também de poder trazer esse protocolo de treinamento na língua portuguesa, né? Então, a gente sabe que é um treinamento bastante extenso, são muitas informações para um dia só, e trazer isso na mesma língua facilita muito a compreensão e o aprendizado dos cirurgiões. Começamos, então, principalmente a realizar treinamentos da tecnologia, mas também a gente facilita cursos avançados, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe mais para frente. Falando, então, um pouco de números, aqui, então, só para mostrar para vocês onde o Brasil está em relação ao mundo, em relação a treinamento. Então, sistemas da Vinci no mundo são mais de 5.500, no Brasil já temos 75, no mundo já são mais de 7 milhões de procedimentos da Vinci, enquanto no Brasil já temos mais de 45 mil procedimentos. Então, 41 mil cirurgiões treinados no mundo todo, enquanto no Brasil já temos mais de 1.500 cirurgiões brasileiros treinados. Exato. Então, agora que a gente entendeu toda a importância desse protocolo de treinamento na tecnologia, vamos entrar com mais detalhe em cada uma das etapas para se tornar um cirurgião da Vinci. A primeira etapa necessária sempre é a indicação de uma instituição, né? Essa etapa é importante, pois cada instituição, como mencionado, ela possui seus critérios próprios para indicar um cirurgião. Essa indicação precisa ser encaminhada através de coordenador robótico do hospital. Então, quando o hospital ele adquire um sistema, ele é formado um programa robótico, né? Esse programa robótico é encabeçado por um coordenador que faz essa indicação. E como mencionamos, o fato ou a importância dessa indicação é porque o cirurgião ele vai ter acesso ao sistema durante a parte do treinamento, ele vai conseguir aprender toda a parte colocar em prática todas as habilidades que ele está sendo treinado, né, em suporte aí com o time Stratner. Também ele consegue manter essa parte de curva de aprendizado com a realização dos seus casos, a realização de simulação, e sempre vai ter essa parte de suporte de toda a equipe do hospital também treinada, suporte da Stratner e também dos preceptores, quando ele está realizando aí seus primeiros casos. Após essa primeira etapa da indicação, junto com um representante da Stratner, o cirurgião ele vai preencher uns documentos. Esses documentos, eles contêm informações do processo de treinamento e como que ele vai seguir, como que ele vai ser seguido. Entendemos que esse processo de aprendizagem é diferente para cada pessoa, então cada um desses pontos, ele não tem um tempo específico para ser realizado. É para isso que a gente, em vez disso, né, a gente está comprometido em oferecer suporte e treinamento pelo tempo que for necessário no que o cirurgião precisar. Voltando, então, a falar sobre simulação, ela faz parte de uma das etapas, então, desse passo a passo para você se tornar um cirurgião robótico. Temos, então, uma plataforma online que foi lançada em fevereiro do ano passado, que se chama Intuitive Learning. Então, desde o lançamento, já tivemos mais de 38 mil alunos logados de todo mundo, mais de 150 mil planos de aprendizado inscritos e mais de 19 mil certificados baixados nessa plataforma. Então, o que a gente tem dentro dessa plataforma online? Então, é interessante a gente ver que temos, então, vídeos didáticos que vão mostrar para a gente, então, alguns conceitos fundamentais de cirurgia que também são aplicados no seu paciente. Por exemplo, de energia bipolar, energia ultrassônica avançada, por exemplo. Então, a gente sabe que é extremamente importante que o cirurgião entenda esses conceitos antes de aplicar no paciente. Outro tipo de vídeo também que a gente tem nessa plataforma é a própria introdução ao sistema robótico. Então, a gente consegue ver através de vídeos, muitas vezes ainda o cirurgião não teve contato pessoalmente, presencialmente no centro cirúrgico, então essa plataforma online, ela te ajuda muito a entender, então, como que funciona, por exemplo, o docking,
né, que é o processo de acoplar o sistema robótico no paciente propriamente, o fluxo de sala, tá? E também, inclusive, a gente consegue ver vídeos de como que são os movimentos das pinças dentro ou fora da cavidade. É importante também mencionar aí que essa plataforma ela está aberta, né? É uma comunidade da Vinci, né? E aí ele vai encontrar vídeos tanto para os cirurgiões quanto para a equipe de sala. Então, qualquer pessoa interessada em mais informações referentes à tecnologia, ele consegue acessar, simplesmente ir lá e fazer um login. Depois de que eles passam por esse treinamento aí na plataforma, a gente recomenda que seja feita uma observação de casos. Essa parte de observação de casos é bem importante porque é uma oportunidade que um cirurgião que está iniciando na curva de aprendizagem, ele consiga entender tudo o que envolve um procedimento da Vinci, acompanhado de um cirurgião robótico experiente, que de preferência ele seja da sua mesma especialidade. Por quê? Essa é uma ótima experiência para o intercâmbio, essa é uma ótima oportunidade para o intercâmbio de experiência entre o cirurgião que está iniciando e o cirurgião que é experiente, e com isso ele consegue entender como a tecnologia ele vai trazer os benefícios para ele e para os pacientes. Como a gente falou, então, tem mais uma etapa de simulação aí que a gente precisa concluir, porque é extremamente importante que, após revisar vídeos, após observar casos, então ele conheça e consiga praticar essas habilidades no simulador. Tá? Após que ele passa por esse período aí de simulação, a gente precisa realizar um in-service no hospital. O que é esse in-service? Não é outra coisa senão um treinamento prático ou um treinamento hands-on em toda a parte do sistema robótico. Esse in-service é sempre acompanhado aí do representante Strassner que se encontra dentro do hospital, e ele permite que seja feita uma revisão de todos os conceitos e de todas as principais características dos 3 componentes do sistema da Vinci, né? Que e também permite que ele entenda toda a parte de fluxo de trabalho de sala que é seguido quando se utiliza a tecnologia robótica. Então, como a gente já mencionou anteriormente, a gente vai então para o treinamento na tecnologia, que é realizado num centro de treinamento, então dentro do laboratório. Então, como a gente já vem mencionando, esse dia é extremamente importante porque a gente vai finalmente colocar em prática e os movimentos, as habilidades treinadas anteriormente, mas principalmente vamos discutir o que é seguro e o que é eficiente para o uso da tecnologia no seu paciente. O que é importante a gente também esclarecer é que, após a conclusão desse dia, o cirurgião ele recebe, então, um certificado de conclusão de treinamento na tecnologia. Isso não substitui a experiência clínica que o cirurgião vai ter para aplicar isso no seu paciente. E é por isso que o seu treinamento ele não conclui aqui. Tá? Então, ainda precisa ser discutido com o proctor, que é a próxima etapa. Exatamente. Então, ele passou pelo treinamento aí da tecnologia e a gente, como falamos, oferece esse suporte em todas essas etapas. Após esse treinamento, ele vai começar com sua série inicial de casos. Recomendamos que sempre após o treinamento, o cirurgião já tenha alguns casos marcados. Para quê? Para que ele consiga colocar em prática todas as habilidades que ele aprendeu e praticou no dia de treinamento e consiga fazer essa aplicabilidade clínica sempre acompanhado junto de um cirurgião robótico experiente nos primeiros procedimentos. A ideia é que durante esses procedimentos seja feito toda a parte de configuração do sistema e toda a aplicabilidade clínica, sempre focado na segurança e ter uma experiência peer-to-peer. Agora, então, que a gente falou do passo a passo para você se tornar um cirurgião da Vinci, a gente queria também aproveitar para dizer que algumas instituições acadêmicas e sociedades do mundo todo se juntaram a nós no que se refere à educação em relação à cirurgia robótica. Exatamente. Então, a gente entende que cirurgiões e sociedades acreditam tanto na nossa tecnologia
que eles estão integrando o treinamento da Vinci em parte, por exemplo, de programas de residência, de fellowship e também em eventos de sociedades, se juntando à nossa missão de levar esses conhecimentos para as próximas gerações. A Intuitive, ela sempre vai apoiar esses diferentes programas ao redor do mundo, dando suporte na parte de treinamento na tecnologia. Então, a gente vê que ao redor do mundo já existem 298 programas de fellowship que realizam esse treinamento, 10 sociedades que têm curso com treinamento da Vinci, mais de 8.400 cirurgiões de instituições de cirurgiões da Vinci em instituições de ensino, e mais de 130 programas acadêmicos com programas de residência e fellowship, e mais de 1.900 cirurgiões da Vinci treinados em programas acadêmicos e hospitais. Então, a gente consegue ver que eles se juntaram na nossa crença de que a educação continuada é a chave para um programa ou para o sucesso de um programa robótico. A gente também queria aproveitar essa oportunidade e lembrar que ano passado, então, a Associação Médica Brasileira, ela, então, lançou uma portaria em relação à cirurgia robótica. Então, a gente sabe que a Associação Médica Brasileira, em conjunto com as sociedades e especialidades, vão determinar, então, quais são os pré-requisitos, quais são as etapas a serem concluídas para que, então, seja emitido um certificado. Nós, da Stratton, da Intuitive, como sempre, a gente sempre trabalhou em conjunto e continuaremos a trabalhar em conjunto na criação dessas etapas e nesse plano de aprendizado dos cirurgiões. Exatamente. Então, como parte desse apoio, a gente sabe que para cirurgiões que têm esse interesse em se tornar cirurgiões robóticos, ou mesmo para cirurgiões que já possuem seu certificado do console e querem continuar com seu desenvolvimento contínuo, e que já fizeram, por exemplo, seus primeiros procedimentos, além de apoiar essa parte de curva inicial, a gente sempre apoia esse desenvolvimento, pois acreditamos que esse aprendizado é uma jornada e não um destino. Então, a gente tem esse passaporte da Vinci que permite dar esse suporte nas diferentes etapas de desenvolvimento. Então, a gente quer entrar rapidamente para explicar para vocês o que é esse passaporte da Vinci. Então, no passaporte da Vinci, a gente encontra cursos ou treinamentos que vão de TR100 a TR500. O TR100 nada mais é do que o próprio treinamento na tecnologia que a gente veio falando até agora, que é realizado no centro de treinamento da Intuitive, no caso, com um treinador certificado pela Intuitive. Para novos cirurgiões, além do TR100, também temos o TR200. Então, o TR200, ele consiste em um treinamento de 2 dias. No primeiro dia, é exatamente igual ao TR100, é um treinamento na tecnologia propriamente. E no segundo dia, é discutido, então, com um cirurgião experiente como aplicar essa tecnologia num procedimento específico. Do TR300 em diante, então, TR400 e 500, então, ele é voltado para cirurgiões que já têm, alguns casos, alguma experiência já no robô, mas que quer refinar ou ele quer discutir casos, por exemplo, em relação a alguns procedimentos específicos. E todos esses, então, eles são sempre liderados pelo cirurgião, mas facilitados por nós. Entendemos que, além desse treinamento da tecnologia, a gente precisa integrar todo um conceito, como, por exemplo, o que foi falado pela palestra de terça-feira sobre o ecossistema da Vinci. A gente sabe que o sucesso de um programa robótico, ele não depende apenas do treinamento da equipe médica, que, claro, é muito importante, mas ele também depende de toda a parte de suporte, da parte de integração de novas tecnologias, e toda a parte de treinamento de todos os que estão envolvidos com o procedimento da Vinci. Então, entendendo essa necessidade de integração desse ecossistema, a gente vai oferecer soluções de apoio, além de programas de residência, de fellowship e de sociedades. Oferecemos treinamentos, por exemplo, também para assistentes, temos de coordenadores de programas robóticos e também de instrumentadores. Agora a gente gostaria, então, de falar um pouco, aproveitando esse evento, então, esse web meeting, a gente quer aproveitar para dizer como que a tecnologia vai também nos ajudar em treinamentos no futuro.
Então, a gente tem alguns projetos, então, da Intuitive, que são pilotos, e uma delas envolve, então, como que o cirurgião, ele pode, depois do dia do treinamento na tecnologia, em centro de treinamento, ele ainda consegue se aprimorar após esse dia. Então, em relação às habilidades da tecnologia. Então, esse cirurgião, através dessa plataforma, ele vai conseguir acessar o que foi realizado nesse dia, inclusive ter vídeos em que ele pode comparar o seu próprio vídeo com o vídeo de uma realização desse mesmo exercício, só que da maneira recomendada. Então, é uma maneira da Intuitive te ajudar a dar mais continuidade aí ao seu treinamento de habilidades. Exatamente. E sabendo, então, que uma das melhores maneiras que um cirurgião tem de aprender é com outro cirurgião mais experiente, foi criada, ou está sendo esse projeto aí de telementoring. Esse telementoring, ele permite que o cirurgião que está no console, ele tenha uma interação em tempo real com outro cirurgião mais experiente e consegue ter uma conectividade digital com outros colegas, por exemplo, para receber orientação ou feedback em tempo real. Isso vai permitir que o cirurgião, desde qualquer lugar do mundo, ele consiga ter uma conexão e ele possa interagir com seu colega que está dentro do centro cirúrgico realizando uma cirurgia. Então, imaginem os benefícios que vai trazer se ele estiver começando aí com um tipo de procedimento e de repente surge uma dúvida, ele consegue ter essa conectividade ou ele pode ligar para um expert, né, e ter essa conexão aí em tempo real com um cirurgião que se encontre em qualquer lugar do mundo, facilitando, então, esse acesso. Para finalizar, então, a gente gostaria de trazer uma mensagem aqui de todos nós. Então, nesses nossos 70 anos de evolução, a Stratler, então, vem investindo no desenvolvimento dos profissionais da saúde e acreditamos que esse seja o melhor caminho para obter melhores resultados para aqueles que a gente mais importa, que são os nossos pacientes. Para finalizar, então, a gente gostaria de trazer um vídeo em que foca tudo que a gente vem falando hoje ao longo do dia, que o treinamento não é importante apenas ao cirurgião, mas a toda a equipe de sala. Então, só para a gente ver mais um projeto aí da Intuitive, junto com a National Science Foundation, no Texas. Então, essa plataforma vai possibilitar, por exemplo, a equipe de sala, que eles consigam fazer um treinamento hands-on, só que sem o sistema robótico. Então, é uma realidade virtual, como vocês conseguem ver ali no canto esquerdo do vídeo, que o enfermeiro ou quem quiser fazer esse treinamento, ele consegue fazer os movimentos e simular virtualmente no robô. Então, o que isso vai trazer de vantagem? Por exemplo, então, não vai ser necessário usar materiais estéreis, então, para fazer esse treinamento, não vai precisar bloquear sala, centro cirúrgico, para fazer esse treinamento, ele pode fazer diversas vezes, até que se sinta mais seguro, mais confiante antes de fazer realmente num procedimento real. Ele está utilizando aí óculos e um par de controladores, né, que permitem que seja realizado de qualquer lugar. Então, isso também vai facilitar o acesso, né, para as pessoas durante os treinamentos. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos, espero que tenham gostado, que tenham se interessado pelo tema que a gente gosta muito, que é treinamento, educação, que é uma paixão nossa, tanto da Stratler, da Intuitive, e nós como treinadores. Obrigado. Dani, Sebastião, muito obrigada pela apresentação de vocês, eu acho que foi excelente, e eu acho que é de grande estímulo para todos os cirurgiões e profissionais da área da saúde que têm interesse em começar, né, um processo e desenvolvimento na cirurgia robótica. Nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat, então eu gostaria de passar isso para vocês. Em relação ao acesso dos cirurgiões aos centros, os cirurgiões brasileiros, eles possuem acesso aos outros centros, como vocês mencionaram, que existem diversos centros no mundo, né? Ou eles obrigatoriamente eles precisam acessar os centros de treinamento no Brasil? Posso responder? Claro. Não é obrigatório, e
por um centro do Brasil, porque os centros do Brasil eles servem para facilitar, mas não são exclusivos. Então, o acesso continua sendo o mesmo, se quiser, então, para ir para outro centro de treinamento no mundo, ainda alguns cirurgiões, eles fazem isso por opção, mas é possível sim, e o caminho vai ser exatamente o mesmo, sempre pela instituição e por um representante da Stratner que vai te ajudar. Isso. Inclusive para cursos avançados? Inclusive para cursos avançados. Então, a gente está com um projeto aí bem interessante, que é, inclusive, realizar cursos avançados online nesse momento de pandemia. Então, temos essa possibilidade e, inclusive, estamos fazendo aqui tanto em inglês quanto em português. E esse ponto que a Dani tocou aí é bem importante aí ressaltar, que está aberto em qualquer lugar do mundo, mas às vezes tem que estar ciente do idioma. Então, o fato de ser aqui no Brasil facilita e que seja em português, mas se ele decidir a escola de cirurgião, como a Dani falou, é importante que ele esteja ciente que, dependendo do local onde ele for realizar, ele precisaria do inglês para realizar aí esse treinamento. A gente tem uma dúvida também, o Éder está nos acompanhando, o coordenador da robótica e da Rede Dora. Um abraço para você, Éder. Ele perguntou sobre o centro de treinamento da Colômbia, né, que ele ficou em dúvida se ele continua ativo. O centro de treinamento da Colômbia, ele ainda está ativo, porém, por enquanto, eles foram relativamente congelados, porque a gente não está com um treinador lá, mas ele ainda não foi desativado. Entendi, muito obrigada. E em relação, a gente tem uma dúvida sobre a plataforma, né? Como que faz para o cirurgião acessar, qual que é o link, aonde que ele entra, como que funciona para ele assistir esses vídeos, fazer essa parte online? Pode responder, por favor. A plataforma online, como a gente mencionou, ela é uma plataforma aberta. Então, inclusive cirurgiões que ainda não estão em contato com uma instituição, com o sistema robótico, eles podem entrar lá para tirar aí curiosidades, para conhecer as diferentes opções tecnológicas que a gente tem. Então, é uma comunidade online da Vinci, né? Se colocar no Google, com certeza vai aparecer. Simplesmente o cirurgião precisa realizar um cadastro e ele consegue aí o acesso a diferentes materiais, tanto escritos quanto vídeos, bem explicativos, foram feitos com bastante dedicação, e essa plataforma entrou, a plataforma, dentro do site da comunidade, ele vai encontrar um link para o Intuitive Learning, que é essa plataforma de aprendizagem online, que ele consegue acessar todos esses documentos. Bacana. Não deixem, para quem tem esse interesse, não deixem de acessar, tem muito conteúdo que vocês podem se atualizar também, sobre os novos produtos, sobre lançamentos. A gente tem todas as informações, não só de treinamento, mas tudo que é lançado também, para a gente entender o passo a passo disso. Então, se você deseja, né, iniciar seu desenvolvimento na plataforma robótica, se você tem um programa também educacional com residentes, com fellows, ou se você faz parte de um programa desses e quer desenvolver um programa de treinamento, não deixe de entrar em contato com o nosso time, para a gente dar todo o suporte e atuar aí junto com vocês, né? Nosso time está à disposição para ajudá-los sempre. E aqui a gente vai encerrar. Eu quero deixar uma mensagem final. Hoje é nosso último dia de web meeting, a gente ainda tem uma programação aí durante todo o dia, mas o convite especial é para o encerramento do nosso web meeting, que vai acontecer hoje às 18 horas, com o professor Paulo Vicente, sobre transformação digital e o impacto no setor da saúde. Mais uma vez, Dani e Sebastião, muito obrigada, foi excelente a apresentação. Quero desejar um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.